hoje eu vou te mostrar uma ferramenta gratuita e fácil de usar que todo milheiro deve ter nos seus favoritos, o Great Circle Mapper. Sabe aqueles programas de milhas que cobram pela distância do voo? A gente chama isso de tabela fixa por distância. Se você quer aprender a usar suas milhas com inteligência, precisa dominar essa ferramenta. Eu sou a Thalita, especialista em milhas e viagens em classe executiva, e esse vídeo é mais um do nosso quadro do zero à executiva, onde a minha missão é te levar do zero até a sua primeira viagem em classe executiva usando as suas milhas. Agora deixa eu te apresentar melhor essa ferramenta que vai te ajudar e muito. O Great Circle Mapper é um site que mostra a menor distância entre 2 ou mais aeroportos. E ele faz isso num mapa super visual, é bem legal. É muito usado para planejamento de voos, emissões de programas de milhas que usa a tabela fixa e até mesmo para quem ama aviação. Ele te dá a distância exata voada e é essencial para alguns programas como o Aeroplane, a Iberia, Executive Club, da Qantas. E nesses programas, a quantidade de milhas necessárias para emitir uma passagem depende da distância do voo. Ou seja, quanto mais você conhece essa distância, mais inteligente é a sua emissão. E é aqui que o Circle Mapper entra. Quanto mais você se familiarizar com o Circle Mapper, mais fácil vai ser para você montar os seus itinerários, prever os custos e tomar decisões estratégicas na hora de emitir. Agora sim, vamos lá ver como funciona esse site. O link que a gente acabou de usar está aqui na descrição desse vídeo, então já salva, porque essa ferramenta é só uma das várias que todo milheiro estratégico precisa ter na sua bagagem. Bom, então vamos abrir aqui o site para vocês verem que ele é bem simples de usar. E na outra aba aqui do lado eu já vou deixar a tabela fixa da Iberia aberta, que é a que a gente vai utilizar aqui no exemplo. E aí aqui no próprio site você vai ver que tem um mapa aqui embaixo, que é um mapa que eles deixam em destaque, que muda de tempos em tempos, é mais para curiosidade do que qualquer outra coisa. Eles são bem interessantes e logo aqui embaixo do mapa tem a explicação do porquê eles fizeram esse mapa, tem uma historinha e normalmente tem umas notícias aqui embaixo também no link. Os mapas são realmente super bem feitos, mas a parte que a gente vai usar é essa parte aqui em cima, onde você vai preencher as informações aqui no campo de busca. Aqui na direita, ele tem as perguntas frequentes, esses mapas em destaque, se você clicar, ele aparece outros, enfim, algumas informações. E aqui embaixo do campo de busca, ele aparece o mapa, a distância, a busca e informações sobre o aeroporto. Então, vamos supor que aqui você está procurando o aeroporto de Chicago, você digita aqui ORD, que é a sigla, e clica no Airport Info e ele vai te dar informações sobre o aeroporto. Mas vamos lá, no nosso exemplo, vamos considerar um voo saindo de São Paulo, então no caso Guarulhos, para Madrid. E aqui você tem que sempre colocar o código do aeroporto separado por hífen, e no caso você precisa ter o código mesmo do aeroporto. Caso você não saiba, é só você colocar no Google aeroporto de Madrid, por exemplo, ou aeroporto de e o destino que você está procurando, e ele vai aparecer ali as 3 letras que vai ser a sigla que você vai precisar usar. Feito isso, você dá Enter e ele vai gerar o mapa aqui. Esse mapa, ele pode ser personalizado, caso você queira, mas eu não vou me prolongar muito nisso agora e vou deixar para vocês fuçarem aqui a ferramenta. Mas aqui embaixo, ele tem esse Map Control, aqui, que você consegue mudar aqui as informações, colocar a distância, trocar para não aparecer em milhas e aparecer em quilômetro, enfim, você pode personalizar do jeito que você quiser. Mas voltando aqui ao mapa e as informações, você vai ver que a distância ela foi calculada em milhas, que é o que você precisa para calcular e procurar na tabela fixa da companhia. Caso seja em quilômetro, como eu falei, é só vir aqui embaixo e mudar para quilômetro e ele vai atualizar aqui logo embaixo do mapa. Ele também mostra a distância total de voo, caso você coloque aqui opções com conexão. Então, por exemplo, vamos colocar que a gente vai para Dubai, DXB e Mali, MLE. Aí, tá vendo? Ele atualiza o mapa. E aí aqui, ó, ele coloca a distância individual do voo, então Guarulhos para Dubai, 7.500 milhas, depois Dubai, Mali, 1.885 milhas. Aí ele te dá o total
aqui de viagem e a média entre as duas pernas. Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo de Madrid, que é o que a gente estava procurando antes. E você vai precisar dessa informação para buscar a quantidade de pontos que você vai precisar para emitir esse voo do nosso exemplo Guarulhos para Madrid. Então, vamos entender primeiro como funciona a tabela fixa da Ibéria. A Ibéria, ela atualizou a tabela de resgate agora em maio desse ano, então presta bastante atenção, porque a tabela nova, ela tem duas opções de tarifa de classe econômica, que é a básica e a Comfort. A tarifa básica, ela é até 22% mais barata, mas ela não inclui franquia de bagagem, ela não permite reembolso e as alterações de data, elas estão sujeitas à disponibilidade de uma taxa de $40 ou 25 euros, de acordo com o país que você usou para emitir a passagem. Então, fique esperto aqui na tarifa básica. A tarifa Comfort, ela é um pouco mais completa, ela dá um pouco mais de flexibilidade, tem isenção das taxas de alteração e de cancelamento. E aí vem as classes Premium, que é a Premium Economy e a Executiva, que teve um aumento mais ou menos de 20% em todas as rotas que são operadas pela Ibéria. Então, agora que você já entendeu mais ou menos como funciona a tabela e o que cada opção de tarifa permite, vamos olhar o nosso exemplo. Para o voo saindo de Guarulhos para Madrid, a gente viu aqui que a distância é de 5.192 milhas. Então, a gente vai lá na tabela e a gente vai começar, você vai ver que tem baixa temporada e alta temporada. Tá vendo aqui, ó? Época alta por trajeto e época baixa por trajeto. Então, começando pela alta temporada, que está aqui em cima, você vai ver que para faixa de 5.100 milhas, que é essa daqui, você vai precisar de 74 mil pontos, 74 mil avios, para emitir a classe executiva. Aqui tá vendo, ó, 4.001 milhas até 5.500. A gente tá no 5.192. E se for na baixa temporada, a gente vem aqui, a mesma coisa. Você procura aqui a faixa que a gente achou lá a distância e vem aqui na linha onde você quer. 50.500 pontos na executiva, 20 mil na básica, 31.250 na Comfort e 36.750 na Premium Comfort. Você vai precisar dessa quantidade de avios para emitir. Então, vamos ver aqui, mais ou menos, que na baixa temporada, você precisaria de 101 mil avios para fazer o trecho de ida e volta, porque essa informação aqui é por trecho. Então, 101 mil avios, hoje equivale a R$ 52,00 mais ou menos o milheiro, daria R$ 5.200 ida e volta. E esse valor você vai usar para comparar com o valor pagante que você procura no Google Flight e vai ver que normalmente vale muito a pena. Agora que você já viu um exemplo real, deixa eu te dar algumas dicas simples para você usar a tabela fixa com mais estratégia. Então, dica número 1. Nem sempre a menor distância vai ser o melhor voo. A tabela fixa olha a distância, mas não o tempo de voo ou o número de conexões. Então, às vezes, um voo direto pode sair mais caro em milhas do que um voo com conexão, porque a distância total pode ultrapassar uma faixa ali da tabela, como vocês viram. Dica número 2, fica sempre atento na tabela fixa por distância e temporada. Como a gente viu, alguns programas têm uma tabela fixa que consideram a época do ano, e para emitir na alta temporada vai precisar de mais milhas. Além disso, tem um exemplo da TAP, que usa a tabela híbrida para os voos próprios. Então, tem algumas emissões, por exemplo, que tem um valor mínimo e um valor máximo. E nesses casos, a companhia ela oferece alguns assentos dentro dessa emissão do valor mínimo e alguns dentro do valor máximo, de acordo com a disponibilidade. Ou seja, sempre verifique todas as regras da tabela fixa antes de realmente emitir o seu voo. Dica número 3, nem sempre a tabela fixa é a melhor opção. A tabela fixa pode ser uma baita oportunidade, mas nem sempre vai ser mais vantajosa. Por isso, antes de emitir, compare quanto você vai pagar pela passagem em dinheiro, quanto ela vai estar emitindo na tabela fixa e em outros programas também que fazem essa mesma rota que você está procurando. Lembrando da importância de saber o seu CPM em cada programa, porque no final das contas a tabela fixa pode ser só uma das formas que você pode emitir suas passagens gastando menos, mas só se você souber calcular e comparar. E agora,
que você já conhece o Circle Mapper, fica muito mais fácil e muito mais prático. E se esse conteúdo te ajudou, já deixa o seu like aqui, comenta se você já conhecia o Circle Mapper ou não e compartilhe com aquele amigo que precisa conhecer essa ferramenta. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo no nosso quadro do Zero à Executiva para eu te ensinar a usar milhas com inteligência e liberdade. Até a próxima!